Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos iniciar os trabalhos dessa noite, né? Agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua graça, por sua misericórdia, né? E como é bom estarmos na presença do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia tão bom que estivemos em tua presença. Agora, Senhor, dá-nos um culto abençoado. Dá-nos alegria, Senhor, de poder esta noite compartilhar a tua palavra com os teus filhos. Abençoa-nos a todos nós que já estamos aqui e aos irmãos, Senhor, que irão ainda chegar. Traz na tua paz. Também abençoa, ó Deus, aqueles que dos seus lares acompanharão tudo aquilo que esta noite nós faremos e que possam, Senhor, estar realmente ligados na tua palavra. Nós te agradecemos por todas as coisas. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, meus filhos, me ajudem. Ok. O livro de 2 Samuel está no Velho Testamento. E aí? Bem, nós temos uma divisão clássica do Velho Testamento em 39 livros. É uma coleção, né? São 39 livros e divididos em Pentateuco, depois livros históricos, depois livros poéticos e depois profetas. E esses, por sua vez, profetas menores e profetas maiores. Nós já tivemos o prazer de trabalhar junto com o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estamos na leitura bíblica diária trabalhando com os livros históricos. Já estudamos Josué, já estudamos Juízes, já estudamos Ruth, tanto na leitura bíblica diária quanto nos estudos de aprofundamento de quarta-feira. Estamos exatamente aqui, tá? Na segunda grande parte dos livros históricos. Terminamos 1 Samuel e em fevereiro vamos começar 2 Samuel. Quero chamar a atenção dos irmãos exatamente para a ênfase teológica que está por trás dos livros de natureza histórica. Se você parar e pensar, os livros de natureza histórica, você tem um Deus que, depois de se apresentar como Criador e como Libertador, ele se apresenta agora como um Deus que concede descanso na terra prometida. Ele, então, em primeiro lugar, traz a dádiva da terra prometida. Daí o livro de Josué mostrando como toda a terra prometida foi entregue por Deus aos israelitas. Segundo lugar, o Senhor Deus, depois de colocar o seu povo naquela terra, estabelecê-lo em tribos, ele traz a dádiva dos líderes militares, que seriam homens e mulheres levantados por ele para a defesa do território e defesa do seu povo. Mas nada de centralização política e governamental. Apenas centralização religiosa. Mas o povo pede, e aí Deus, por sua misericórdia, traz também a querida dádiva da monarquia. E nós vimos na última quarta-feira, no último estudo, o que se esperava de um rei. Abrimos o livro de Deuteronômio e vimos de forma muito direta e objetiva o que se aguardava de um monarca. E olha que se cumpre exatamente o que Moisés diz: quando vocês pedirem de um monarca se esperam tais fatos. E o primeiro grande monarca foi Saul. Bem, olhando agora para esse outro slide, eu preciso da sua atenção no seguinte fator.
Então, os livros históricos, em primeiro lugar, começam com Josué. Tá bom? O período ali em que Josué luta, conquista, e a terra prometida é quase toda, né, trazida ao povo de Deus, ou pelo menos grande parte, é um período de mais ou menos 80 anos. Estabelecidos na terra, se esperava que esse povo conquistasse o resto da terra. E aí vem o livro de Juízes e de Ruth, narrando os fatos históricos concernentes a aproximadamente 315 anos de história. E aí depois, como fruto da existência da monarquia no meio deles, vem 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel é um livro muito importante porque ele é a transição do período dos juízes para o período dos reis, e 2 Samuel já é o período dos reis absolutamente sedimentado, completamente sedimentado. Muito bem, quando a gente estuda 1 Samuel, sob a ênfase da monarquia, você vê em 1 Samuel ainda a existência de um reino absolutamente unido, e um período de tempo exatamente de toda a monarquia unida, daí 1 e 2 Samuel, de 120 anos. Olha que interessante, Saul foi o primeiro dos reis, né? Reinado dele de 42 anos, né? Ele reina sobre todo Israel e Judá, e Davi é o nosso segundo rei. Ele começa a reinar quando da morte de Saul, e reina também pelo período de 40 anos. Depois vem Salomão, completando mais 40 anos, e aí você tem esta média aproximada ali de 120 anos de monarquia unida. Depois de 120 anos, que equivale aos primeiros 3 reis de Israel, é que a monarquia se divide, você tem um reino ao norte, 10 tribos, e outro reino ao sul. Muito bem. 1 Samuel trabalha essencialmente, minha irmã, muito obrigado, né? 1 Samuel trabalha essencialmente com o último dos juízes, que é Samuel, com o primeiro dos reis, e o surgir com muita calma daquele que substituiria o primeiro rei, que é Davi. Então, em 1 Samuel, nós temos uma narrativa que se concentra nesse momento de transição. Tá bom? 2 Samuel vai tratar de toda a vida de Davi. Muito bem. 2 Samuel é dedicado completamente a Davi. Agora, acompanhe com muita calma todos os dados que nós temos aqui. Eles são fundamentais para todos nós esta noite. Vamos juntos. Se você olha para 1 Samuel, veja, ele descreve um período de quê? De transição. Transição entre o quê? Entre a teocracia para a monarquia. E Deus se utilizava de juízes e regia o povo. Esse período dos juízes, da entrada na terra até a monarquia, é um período de 350, 370 anos, a depender da contagem. Mas 1 Samuel, ele então nos mostra como o povo de Deus sai da teocracia para ir para a monarquia. Infelizmente, eles desejaram a monarquia em razão de quê? De que todos os povos ao lado eles tinham reis, e aí Israel também queria ter reis. Tá bom? Queria ter reis. E 2 Samuel? Bem, 2 Samuel trata da monarquia estabelecida e trata de
toda a história de Davi. Tá? A monarquia já existe em 2 Samuel e você tem a história de Davi. Tá bom? Muito bem. Agora, quando você pega 2 Samuel, você vê que tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel, quem foi o autor? Irmãos, muito cuidado aqui, isso é fundamental para a nossa vida. A maioria dos capítulos de 1 Samuel foi escrito pelo profeta realmente Samuel. Tá? Samuel era alfabetizado, Samuel estava ali no meio do sacerdócio, era uma posição muito privilegiada, eles tinham conhecimento da escrita, eles tinham que guardar a lei, eles tinham que ler a lei, eles tinham que ensinar a lei. Então Samuel, segundo a tradição, ele escreve as maiores partes de 1 Samuel. Mas se você parar e pensar, no capítulo 25 de 1 Samuel, quem é que morre? O próprio quê? Samuel. Então, a partir do capítulo 25, Samuel não poderia ter escrito. Porque nós não acreditamos em reencarnação, nós não acreditamos em psicografia, o Espírito de Samuel tomando a vida de alguém para alguém poder escrever, não. Agora, peraí. Então, quem foi que escreveu do capítulo 25 em diante? E segundo Samuel, quem escreveu, se Samuel já está morto? Quem é que narra tudo sobre Davi? Olha que interessante esse versículo. Meu filho, joga a imagem lá para cima. Em 1 Crônicas, né? 1 Crônicas 29 diz assim. Vamos atentar? Vamos juntos? Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros e os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Significando o quê? Que naquele período histórico, você não tem só Samuel, você tem também como profetas e homens de Deus, Natã e Gade, que alguns dizem, inclusive, que eram da escola de profetas que Samuel fundou. Então, é muito interessante isso, porque o profeta que meteu o dedo no nariz de Davi, dizendo, você pecou, e por isso a espada não sairá da tua casa, foi Natã. Tinha que ser um homem de Deus para fazer isso com Davi. Então, veja que interessante. Então, pastor, a tradição crê realmente assim? Sim. Nós cremos que Natã e Gade, que eram profetas que viveram na época de Samuel e viveram também posteriormente a Samuel, e que talvez tenham sido instruídos e se transformarem em profetas na escola que Samuel fundou, que Samuel funda uma escola. A tradição diz que eles poderiam ser alunos de Samuel, tá? Eles escrevem tudo após a morte de Samuel. Pastor, pelo amor de Deus, agora me responda uma pergunta. Por que o livro inteiro tem o nome de Samuel, se não foi ele que escreveu tudo? Irmãos, filhos, guardem esse ponto, deem destaque a mim e depois voltem nesse ponto. Obrigado. Nós temos que compreender que a Bíblia foi escrita numa cultura oriental. Tá certo? Então, quando você pensa numa cultura, você tem que entender que existe uma forma específica de escrita, que existe um modo específico para se escrever,
e um jeito referente àquele povo para que as ideias sejam colocadas no papel. E olha que nessa época nem papel existia, né? Então vamos lá, olha que interessante. Você sabe perfeitamente identificar um povo pela forma como ele escreve. Você sabe identificar uma nação pela forma como ele se expressa. Pela forma como ele se expressa. Nós brasileiros, nós temos um jeito que é só nosso. Nós temos uma forma de nos expressar que é só nossa. Nós temos maneiras de dizer as coisas que são somente nossas. E nessa época não havia problema nenhum com direitos autorais. Então, como os livros eram escritos? Bem, os livros eram escritos e você dava a nomenclatura, o nome, o autor, a alguém de proeminência. Entendeu? Que vinha e que tinha laços com você. Laços com você. Então, olha que interessante. Trazendo o exemplo para os dias de hoje. Ninguém, mas absolutamente ninguém, tem dúvidas de toda a personalidade que foi o nosso pastor Gedeon falecido. E se de repente hoje nós estivéssemos escrevendo ao estilo da época que Samuel foi escrito, meu pai poderia contar a história da igreja, como está em 1 Samuel. Aí contaria a história da igreja. E aí a parte posterior à morte dele, e estes anos, Verinha escreveria. Por que a Verinha escreveria? Porque no nosso meio, com todo respeito a todos os irmãos, e sem subestimar a capacidade de nenhum dos irmãos, é a melhor pessoa que nós temos para escrever. Compreendeu? É a melhor pessoa que temos para escrever. Ela tem uma capacidade de escrita muito boa, ela tem um raciocínio muito bom, flui da mão da Verinha uma escrita muito boa. Agora, olha que interessante, o nome da Vera ia aparecer? Não. Ela provavelmente colocaria a história da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo e o autor, Gedeon Dias Ramos. Compreendeu? Gedeon Dias Ramos. Era assim que acontecia. Era exatamente assim que acontecia. A Bíblia é muito interessante, a gente um dia vai estudar isso. Quem organizou a Bíblia juntava textos separados. Então, o que o versículo diz em 1 Crônicas 29, 29? Que você tem os escritos de Samuel, você tem os escritos de 2 discípulos dele. Natã, meu Deus, Gade. Olha o que é a idade. Obrigado, mana. Natã e Gade. E aí o que acontece? Quem organizou e compilou, juntou todos esses escritos em um único livro e colocou o nome, Samuel. Porque na Bíblia judaica não tem 1 Samuel, não tem 2 Samuel. Se você pegar uma Bíblia judaica, só tem Samuel. Mas o texto é rigorosamente igual ao nosso. Idêntico ao nosso. Desde o capítulo 1 até o último. Inclusive, quando estes livros foram escritos, não eram divididos em capítulo, nem versículos. Quem fez isso foi um amado irmão. Eu creio que ele era um monge do século XIII. Ainda não tinha divisão de protestantes e católicos, entendeu, irmão? Então, era uma única igreja, e um de nossos irmãos, lá do século ou 12 ou 13, colocou capítulos e colocou o quê? Versículo, para ficar mais fácil.
da identificação, para ficar muito mais fácil. E é interessante que aí o livro inteiro de Samuel foi dividido em 1 Samuel e 2 Samuel, tá? Nós vamos um dia explicar para os irmãos as diferenças entre a Bíblia judaica e a Bíblia protestante, tá bom? Porque o Velho Testamento deles, aparentemente, tem um número de livros menor. Uma das razões é essa, porque eles não dividem em 1 e 2 Samuel, só tem o livro de Samuel. Está lá, o livro de Samuel, o vidente. Mas, quando você abre e lê, é igualzinho ao nosso, do início até o final. Tá? Nós é que colocamos 1 Samuel, 2 Samuel, e fizemos isso, sabe por quê? Porque somos metidos? Não. Por causa de Cristo, Fátima. O problema e a solução do mundo é Cristo, Fátima. Como Cristo veio e os judeus não creem ainda, a Bíblia deles é igual à nossa, só que colocada com livros no local diferente. Tanto é que a Bíblia deles termina em Crônicas. Porque o livro de Crônicas anuncia que vai vir o Messias. Como a gente crê que Jesus é o Messias, e ele já veio, aí a gente dividiu a Bíblia de forma diferente deles, sem afetar o conteúdo, de tal forma que a Bíblia é uma unidade, e a nossa termina em Malaquias. Agora, entendam que a Bíblia deles tem Malaquias também. Só não está colocado como último livro. Porque teologicamente, quando a gente coloca Malaquias como último livro do Velho Testamento, ele automaticamente chama o livro de Mateus. Ele chama o livro de Marcos. Ele chama o livro de Lucas. Ele chama o livro de João. Que por sua vez chama Atos. Que por sua vez diz, venha Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, indo até o querido Apocalipse. É muito bonita a comparação entre as Bíblias, a gente um dia faz. Mas eu quero que você entenda isso. Gente, não é absolutamente, de maneira alguma, errado. O fato de, nas Bíblias, termos 1 Samuel e 2 Samuel. Sabendo que a partir do capítulo 25, Samuel já estava morto. E que quem escreveu, provavelmente tenha sido Natã e Gade. Como está em 1 Crônicas, Júlia, 29 e 29. Agora, poxa, mas aí é dar muito crédito a Samuel, né? Era, como dizem os meninos, o cara. Não é dar muito crédito, ou era o cara. É o estilo de escrita. É o estilo de escrita. Se você for ao Egito e pegar os escritos de Tutamés II, praticamente nenhum daqueles escritos é dele, mas dos escribas dele. Agora, sai com o nome dele, por quê? Porque ele é o principal personagem, para ter credibilidade e autoridade. E é escrito sob supervisão dele. E aqui no nosso caso, a supervisão foi todinha, do Gênesis ao Apocalipse, por alguém maravilhoso, e que nos conduz e hoje mora em nós, chamado Espírito Santo. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Amados, então, agora voltando por gentileza no slide, aquele slide específico. Então, quem escreveu primeiro Samuel? Até o capítulo 24, Samuel, sem dúvida. Depois, Natã, Gade, e
Eu, pessoalmente, creio em também alguns outros profetas que foram da escola de Samuel. Conforme 1 Crônicas 29, 29. E segundo Samuel? Gente, segundo Samuel, aí não tem dúvida mesmo. Todinho de Natã e Gade. A autoria de segundo Samuel, até porque Samuel está morto. E segundo Samuel vai trabalhar com a vida de quem? Davi. Então, Natã e Gade. Mesmo que quem tenha reunido tenha sido uma outra pessoa, por exemplo, alguns teólogos dizem que quem reuniu foi Esdras. Esdras, depois do desterro babilônico, quando eles voltaram, sem nenhum problema. Não quero saber quem reuniu. O que eu quero saber é que a palavra de Deus, reunida na época de Natã ou Gade, ou reunido depois que todos eles morreram, quando Esdras e Neemias voltaram, não tem problema nenhum. O importante é que foi inspirado por Deus, juntaram todos os escritos de Gade, Natã e Samuel, e deu a narrativa completa de primeiro e segundo o quê? Samuel. E se eu abrir uma Bíblia hebraica, está lá Samuel. Ok? Está lá Samuel. Sem nenhum problema. Muito bem. Agora, retira, por gentileza, minha imagem. Nesse ponto eu preciso. Obrigado. Vai ficar só a voz, né? Vamos lá. Época histórica de 1 Samuel. Vamos lá. A época histórica é exatamente desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Gente, eu sei que eu estou sendo repetitivo. E eu sei que aparentemente isso não traz grandes conhecimentos. Mas eu preciso, como teu pastor, que você tenha isso na cabeça. Você tem que até o final da Bíblia ter marcos históricos cravados na cabeça. É mais ou menos assim. Quando a gente abre Gênesis, a gente já pensa: criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Aí vem Abraão, Isaac e o quê? Jacó e depois Jó. Não vem um livro inteiro na cabeça? Não vem? Principalmente agora que a gente está terminando. Isso. Aí quando fala Êxodo, aí tem que vir na sua cabeça, ó. Moisés, Faraó, 10 pragas, libertação e o povo no deserto. E o Monte Sinai. Olha tudo como vai voltando. Eu preciso que você tenha isso na cabeça. Aí quando chega Josué, eu preciso que você tenha na cabeça as conquistas, Juízes, a gangorra espiritual, Ruth, a grande libertação, e agora, 1 Samuel. O que tem que vir na sua cabeça? Tem que vir os marcos. Quais são os marcos? Samuel. Eita, pastor, quando eu falo Samuel, aí vem tudo. Ana, Eucana, aquela briga com Penina. Vem na minha cabeça exatamente toda a dor, todo o sofrimento. Ana entregando. Aí vem na minha cabeça Eli, a morte de Eli. Samuel substituindo. Samuel se tornando juiz e vencendo de forma muito grande os filisteus. E aí vem na minha cabeça Ebenezer. Aí o povo pede um rei, e aí vem na minha cabeça Saul. E aí Saul começando bem, Saul fazendo lambança, Saul morrendo. Então vamos botar isso na cabeça, ó. 1 Samuel, desde o nascimento do último juiz, que é Samuel, até a morte de quem? Saul. Olha o período que interessante. 1100 a 1010 antes de Cristo. De 1100 a 1010 antes de Cristo. Saul governou até 1010.
Uai, pastor, por que está diminuindo? É porque é antes de Cristo, tem que diminuir. Vai diminuindo até Jesus chegar. Tá bom? Vamos lá. Então, um período de praticamente 100 anos, 90, 100 anos. Né? Muito bem. Tudo bem que as datas não são exatas, mas os fatos bíblicos têm que estar na tua cabeça. Então, toda vez que vier na cabeça, 1 Samuel, irmão abriu para querer pregar, vamos abrir em 1 Samuel, ótimo, você já se lembra, de Samuel até a morte de Saul. Isso é fundamental, guarda isso, vai guardando isso, guarda no coração. E segundo Samuel, vai obviamente da morte de Saul até a morte de Davi, né? Não, a morte de Davi está em 1 Reis. Vai até a negativa de Deus para Davi construir o templo. Então vai até a compra do local do templo. Segundo Samuel, é a vida de Davi. Segundo Samuel, um dos livros mais ricos e lindos de todos os tempos. Então, vai até a compra do local do templo. Isso é um período que vai de 1100 a 970 a.C., que é quando Davi morre. Só que a morte de Davi é narrada lá em 1º livro de Reis. 1º livro de Reis. Tá bom? Muito bem. Então, ótimo. O que eu tenho como conteúdo central de 2 Samuel? Bem, nós podemos dividir 2 Samuel, que está em 24 capítulos, em 3 grandes partes. A primeira parte, triunfo de Davi como rei. Triunfo de Davi como rei. Então vai, desde o momento que ele está se tornando rei, e olha que não foi fácil. Não foi fácil. Desde o primeiro momento que ele está se tornando como rei, não foi fácil. Ele primeiro tem que ser recebido ali em Hebrom, por 2 tribos. Depois há uma guerra civil muito grande, e aí ele chega a rei no restante das demais tribos. Aí sabe o que Davi faz? Davi vem, passa como trator em todas as nações que estão do lado. Davi acaba conquistando todo o território e muito mais, como nós veremos. Deus era com ele e não foi brincadeira, não. Quando a vida está boa, o que a gente faz? De 2 uma. Ou a gente melhora, ou procura problema. Não é verdade? O pastor Cláudio Duarte, pode voltar a minha imagem, filhos, obrigado. Pastor Cláudio Duarte, todo mundo conhece, né? Ele brinca dizendo que quando Deus pensou em criar a mulher, Deus olhou para Adão assim e disse: rapaz, mas tu está muito bem. Que felicidade, hein? Resolvidão. Está muito boas as coisas. Vou trazer algo legal para você. Aí criou a mulher, né? Cláudio Duarte é fantástico. E graças a Deus, ele nos deu uma maravilhosa auxiliadora. Né? Se ela pecou, Adão também teve culpa, porque não estava lá do lado, ou porque não ministrou certinho a palavra para o coração dela. Né? Mas vamos lá. Então, voltando ao slide. Olha que interessante. Quando a gente pensa em 2 Samuel, Davi tranquilo, conquistando tudo, procura problema. Irmãos, do capítulo 11 ao capítulo 20, os problemas de Davi. E do capítulo 21 a 24, os últimos anos da vida de Davi. Então,
segundo Samuel se concentra absolutamente na vida de quem? De Davi. Davi é o centro de segundo Samuel. Agora, deixando isso, obviamente, pode colocar minha imagem pequena, filhos. Deixando isso, obviamente, em termos, óbvio, né? Teologicamente corretos, irmãos. Segundo Samuel, tem muito a nos ensinar sobre Deus. Porque segundo Samuel é também revelação de Deus. O centro das Escrituras é o Senhor Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a gente vê um Deus todo-poderoso em Êxodo, como a gente vê um Deus maravilhoso e preservador, Números e Deuteronômio. A gente até hoje fica assim, meu Deus, por que colocaram na Septuaginta Números? Se a evidência ali não era questão, né, matemática, mas era questão de vida no deserto. Tanto é que na Bíblia hebraica o nome do livro, na Bíblia hebraica No Deserto. Midbar, no deserto. Então ali conta a vida, e ali você vê um Deus maravilhoso, provedor, extraordinário. Deus que cumpre promessas, Josué. Deus que cumpre promessas é Josué. Deus que cuida do seu povo, e que ama, e que repreende, que dá novas oportunidades, juízes. Né? Ruth, Deus como grande Goel, ou seja, Deus como grande libertador. Aí vem primeiro Samuel. Nós tivemos tanta coisa linda com a sede, os irmãos ali da pastora Socorro. E segundo Samuel, você vai ver como Deus se revela de forma maravilhosa através do relacionamento dele com este homem chamado Davi. Né? Você vai ter uma noção muito bela e extraordinária da revelação de Deus. Agora, avançando o slide, a pergunta que se faz é: por que tinha que vir Davi? Por que Deus não continua com o primeiro rei escolhido? Já que era um rei tão extraordinário. A Bíblia diz que a beleza de Saul, ela superava a beleza de todos em Israel. A Bíblia diz que o tamanho de Saul era uma coisa incomensuravelmente maior do que todos. Saul era aquele rei que literalmente, quando chamado pelo Senhor e ao receber o Espírito do Senhor, começa tão bem, mas tão bem, tão bem, tão bem. Ele profetiza, ele é humilde, ele vai para casa, ele aguarda o momento de ser coroado na frente de todos. Quando ele é dignificado, escolhido, identificado, coroado, ungido na frente de todos, tem ainda alguns que a Bíblia chega a chamar de filhos de Belial, que olham para ele com menoscabo, desprezo, e ele não está nem por aí, afinal de contas a carruagem passa. Deixa a galera reclamar, vamos passando, vamos caminhando, vamos fazendo a obra de Deus. E no primeiro momento que houve necessidade, ele chama o povo, ele luta, já que o rei, eu creio que é amonita, simplesmente olha e diz assim: olha, eu deixo vocês serem isso na cidade de Jabes, amonita, Naás, o amonita. Está em 1 Samuel 11. Tá, eu permito que vocês sejam meus escravos, mas tem uma exigência: eu quero que vocês furem o olho direito de vocês, tudinho em Israel. Petulante, né? É só furar e tirar o olho direito, que aí eu não faço mais nada com vocês. O
povo entrou em desespero, e a Bíblia diz que ele está voltando, ele está chegando. Saul, do seu trabalho, pergunta: o que foi que houve? Quando ele sabe disso, ele é tomado por uma revolta espiritual, chama todo Israel para a batalha, e Deus dá vitória. Reconhecem ele como grande rei. Ele tem uma estratégia muito interessante, divide em 3 frontes, e reconhecem ele como grande rei. E, inclusive, o pessoal ainda pergunta: quer matar uns animaizinhos que ficaram rindo de você no dia da sua coroação? Ele disse: não, não vai ter morte não. Rapaz, Deus nos deu vitória, nós estamos felizes, precisa ter morte hoje não. Ninguém vai matar os outros. Mas aí o que acontece? Aí ele vai crescendo, vai lutando. E é muito interessante a palavra de Deus, porque simplesmente disse que com quem ele contendia, ele tinha vitória. Ele tinha vitória. O Senhor dava uma vitória atrás da outra para ele. Tanto é que o território de Israel se expande. Mas por que tem que vir Davi? Porque, infelizmente, Samuel começou, em razão das suas vitórias, se perder. Samuel não, Saul. Ele começou em razão das suas vitórias se perder. A Bíblia diz que ele prevaleceu contra moabitas, amonitas, né? E aí ele começou a se perder. Os filisteus vieram, cercaram, disseram: esse indivíduo está crescendo muito, vamos acabar com isso logo, porque mal se corta pela raiz. E aí o que aconteceu? 1 Samuel, capítulo 13. É óbvio que ele não vai para uma guerra sem antes consultar o Senhor, sem antes falar com Deus, pedir misericórdia, trazer a arca. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente aprendeu em Deuteronômio, ele estava tentando praticar. Sério. Quando você estuda a vida de Saul, ele tenta praticar o que está em Deuteronômio. Agora, olha que interessante, é muito interessante. Ele não tem paciência, os homens estão se dispersando. Houve nessa guerra muita gente que pediu liberação, e podia pedir liberação, à luz de Deuteronômio, você podia pedir liberação no tocante às guerras. E ele tinha um contingente pouco, e ainda estavam se dispersando, e Samuel atrasou. Aí ele vai e faz o que não era para ele fazer. Irmãos, é triste quando a gente quer fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. É muito triste. E o que é interessante é que ele simplesmente ignora as suas funções, ignora a questão espiritual, que é aquela velha história, ele está pressionado, ele ignora a questão espiritual e ele sacrifica. Quando quem tinha que sacrificar era Samuel. E aí o versículo 13 de 1 Samuel 13 diz assim: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Irmãos, quem ignora a palavra de Deus está fadado ao insucesso. De reis a simples servos, quem ignora a palavra de Deus está arrebentado.
Isso deixou ele tão desnorteado que ele não sabia direito o que fazer nessa guerra. O filho dele viu que ele estava completamente desnorteado. Saiu o filho, e saiu o pajem de armas dele, e o filho dele fala com Deus, Deus dá um sinal ao filho, e Jonathan mata 20 filisteus brincando. E os filisteus ficaram tão assustados com o que estava acontecendo, que o que Jonathan fez, e o Senhor levantou entre eles um medo, uma loucura, que Samuel acabou ganhando essa guerra aqui, porque os inimigos autocontenderam contra si mesmos. Fez um voto imprudente, quase matou o filho, defenderam o filho. Aí você vê que, a partir desse momento, infelizmente, Samuel vê Saul descendo ladeira abaixo. Em 1 Samuel 14:15, erros sucessivos. Deus pega, e segundo o livro de Deuteronômio, Deus ainda diz a estratégia de guerra. É interessante isso. Quando formos ver as batalhas de Davi, nós vamos voltar nesses textos. Algumas cidades, Deus diz, destrói tudo. Aquelas que Deus não mandou destruir tudo, Deus já tinha dito em Deuteronômio para aquilo que iria ficar. E outras cidades ainda, Deus diz de forma muito clara, antes de atacar, chama e diz, quer ter paz comigo? Se você quiser ter paz comigo, você vira meu servo e eu não faço um mal para você. Para que não houvesse no meio de Israel as guerras injustas. É fantástico o sistema militar que Deus promove em Deuteronômio. É simplesmente fantástico. Só um pouquinho. Você está olhando para a minha cara, está assim, uai, mas que história é essa? Né? Deixa eu pegar aqui, está depois das cidades de refúgio. Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. Deus é tão justo, tão correto, que você não vê texto como esse em local nenhum nos escritos antigos. Deuteronômio capítulo 20. Né? Vamos rapidamente. Acompanhem comigo. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, um exército maior do que o seu, não tenham medo, porque o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote vai à frente e dirá ao exército, só Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, não desanimem, nem tenham medo, nem fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor teu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória. Sacerdote tinha que ir na frente. Ele não pegava numa arma, mas tinha que ir na frente, porque eram questões espirituais, era bênção espiritual. E aí depois que o sacerdote vinha, abençoava e trazia a primeira voz de ânimo para o povo, que fantástico. Os oficiais, ou seja, os guerreiros que estavam na frente dos outros, tal como Josué, dirão ao exército, há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte para a sua casa, para que não morra e outro dedique. Pastor, está brincando, isso não tem na Bíblia não. Tem. Fátima, Deus é tão justo que antes das batalhas, você tinha os oficiais perguntando, alguém tem motivo para dispensa? A primeira grande razão para dispensa, Pedro,
Pedro, construiu uma casa? Construí. Já habitou nela? Ainda não. Então, Pedro, volta, vai para a tua casa, fica lá 1 ano, que aí depois de você gozar do que Deus te deu, aí você vem para a batalha, que aí pode morrer, porque senão você morre e não viveu nada dentro de casa. Entendeu como é que é? Não, pastor, está brincando. Brincando, está aqui na palavra de Deus, olha aqui, ó. O capitão dirá, versículo 6, há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Volta! Volta, porque se você não desfrutar da tua vinha, você pode morrer aqui e outro vai desfrutar. Pastor, não acredito que isso está na Bíblia. Está aqui, eu estou lendo. Versículo 7. Há alguém comprometido para casar e não recebeu sua mulher? Volta, porque você pode morrer aqui e aí outra que vai casar com ela. Pastor, não acredito que isso era motivo para deixar o exército. Sim. Na hora da batalha, sim. E ir para casa, sim. Porque Deus é justo. Deus não ia trazer guerras sanguinárias. Deus não é genocida. Como dizem por aí, ai, mandou matar mulher, bebê, criança. Olha que Deus genocida. Quando eu leio a Bíblia, eu não vejo isso não. Escute. E ainda tem outro. Por fim, versículo 8. Os oficiais acrescentarão. Alguém está com medo e não tem coragem? Vai para casa. Por que você vai para casa? Porque se tu está com medo, coisa, tu vai deixar o teu irmão do lado morrendo de medo, seu animal. Vai para casa. Porque o medo é aquele veneno que vai se espalhando. Vai para casa. Gente, é sério. Você pode pegar Saul. Saul, quando foi para essa batalha com os filisteus, a Bíblia diz que depois das dispensas ficaram tantos soldados. Que dispensa? É isso aqui. Agora, olha que lindo. Olha que lindo. Deus simples. Aí divide o exército em chefes, em tropas. E aí, aqui vem, olha aqui, ó. Olha que interessante, gente. É interessante. O povo não lê a Bíblia e depois vem falar que a gente serve a um Deus horrível, ruim, né? Aí versículo 10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie a primeira proposta de paz. Se os habitantes aceitarem, eles serão seus escravos. E olha que ser escravo em Israel não era ruim, não. Ser escravo em Israel, e ser escravo de Israel, era ser tratado bem. Era ter direito a metade do salário do jornaleiro, que era quem recebia o salário mínimo. Eu não vou voltar nos outros textos, mas está tudo aqui. Gente, quer dizer, vai atacar a cidade, primeiro traz a proposta de paz. Se eles não quiserem, aí você ataca. Agora, não é a proposta de paz que os reis da terra diziam. O Amalequita, Naás, disse, não, eu não vou atacar vocês, vocês podem ser meus escravos. Mas antes, furou o direito de todo mundo. Olha o auge da maldade. Israelita não poderia fazer isso nunca. Agora, olha que interessante, ó. Aí vem dizendo, quando o Senhor teu Deus entregar, mate ao fio das espadas dos homens, mas deixa as mulheres e as crianças e o rebanho viver. Versículo de número 13 e 14. E é assim que vocês tratarão todas as cidades. Agora, versículo 16. Contudo, nas cidades das nações, que o Senhor teu Deus está te dando por herança, não é para deixar nada vivo. Conforme a ordem do Senhor, destrua totalmente hititas, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus. Gente, eu paro e penso. Você se lembra que
Os jebuseus estavam na cidade de Jebuns, que é a mesma Salém, que na época de Abraão, quem era rei lá era rei de justiça e paz? Melquisedeque. Olha que ponto espiritual caíram. Porque o juízo de Deus é maior para uma cidade que para outra? Porque depende do conhecimento que aquela cidade teve de Deus e da repulsa que ela teve de Deus. Então, alguns, o Senhor diz, é para acabar com tudo. Outros ele diz, não. Alguns ele diz, destrói até as árvores. Outros, não. Para que as guerras de Israel não fossem sanguinárias. Porque Deus é justo. Ele usaria Israel como punição daquelas nações. Agora escute. Vá comigo para 1 Samuel 14:15. Quando você tem em 1 Samuel 14:15, você vê Deus dizendo, chegou a hora dos amalequitas. E a ordem de Deus era, destrói tudo. Quem volta com o melhor do gado? Quem volta com as mulheres, crianças? Quem? Saul. Saul recebe uma ordem específica de Deus. Leia depois em casa. Específica. E ele simplesmente não cumpre. Não deu outra. Versículo 14 e 15. Samuel perguntou, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Saul malandro, os soldados os trouxeram dos amalequitas, como se os soldados não obedecessem a ele, né? Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Versículo 22, Samuel respondeu, acaso tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor que sacrificar, a submissão melhor do que gorduras e carneiros, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Porque Davi, porque Samuel, que de alguma forma pedia a Deus por Saul, crendo que ele poderia mudar, crendo que alguma coisa poderia vir, crendo que a misericórdia de Deus podia vir na vida dele. Samuel ouve de Deus, no capítulo 16, versículo 1, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Outras versões diz, até quando você vai ter paciência com Saul? Eu o rejeitei como rei. Enche um chifre com óleo, vai a Belém e unge, porque eu escolhi
um rei. Eu escolhi um rei. Ultimato. Agora acabou, filhos. Não dá mais. E então, segundo Samuel vai tratar deste segundo rei de Israel, de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que preenche os requisitos espirituais para a liderança do povo de Deus. Isso é o que trata, segundo Samuel. Mas primeiro Samuel já nos dá o início da vida deste grande rei. E o que vamos fazer agora, na próxima quarta-feira, nós já vamos começar a olhar para Davi, para tentar responder, com base naquilo que está em 1 Samuel, porque Deus o escolheu. Porque era homem segundo o coração de Deus. E 1 Samuel já nos traz algumas noções que serão essenciais para 2 Samuel. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado ao Pai por este segundo estudo. Nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome. Que ele possa ter ficado no meu coração, no coração do meu irmão, na minha vida, na vida do meu irmão. Ó Senhor, ajuda-nos a começar bem e terminar melhor ainda a nossa carreira espiritual. Ajuda-nos a fazer tudo aquilo que Tu desejas. Ajuda-nos a viver cada dia um dia de fé. Tem misericórdia de nós. Repreende-nos no caminho, muda nosso coração quando deve ser mudado. Troca-nos, Senhor, os olhos, para que possamos ver aquilo que Tu desejas, mas acima de tudo ajuda-nos a ser obedientes, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos. Desde já gratos, Te louvamos. Amém. E amém. Glória a Deus. Quarta-feira, então, nós continuaremos, permitindo o Senhor, né?